na verdade, a professora Belinda tinha pedido para a gente falar um pouco dos projetos e tal, mas eu pensei que dada a quantidade de projetos e questões que nós avaliamos e pensamos, não é? Eu achei interessante eu extrair, não é? Para tentar contribuir com vocês nessa discussão. E aí, hoje, né, como foi o encerramento da maioria dos eventos sobre meio ambiente, durante a semana toda, nós tivemos diversos eventos ambientais, né? Hoje teve a palestra do LEF, né? Teve o evento da OAB, enfim, diversos eventos. E aí eu coloquei alguns pontos aqui que me inquietam bastante em relação à sobrevivência do direito ambiental, não é? Não só na perspectiva de LEF, Morin e outros autores que nós podemos aqui citar, né? E de outras experiências públicas e privadas em relação à defesa do meio ambiente. Coloquei alguns pontos, e o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre a questão da informação. Não é? A informação que está hoje, digamos assim, em primeiro plano, né, diante das fake news que nós estamos discutindo aí bravamente, né, intensamente no Brasil e no mundo. Essa discussão é mundial, é global, não é só uma discussão aqui, tem muita relação com a questão ambiental. Não é? Porque se nós buscarmos nos livros que falam sobre a sociologia ambiental, sobre o direito ambiental, né, principalmente sociologia ambiental, que é uma das minhas formações, mas na sociologia ambiental, uma coisa que é muito falada é essa questão da informação. Como é que ela é construída? E o que eu vejo hoje na sociedade é uma carência de informação de qualidade. Nós temos muita informação, a informação está difusa, a informação ela é plural, porém, ela carece de confiabilidade muitas vezes, não é? E a gente precisa traduzir essa informação. Daí eu faço o link com o trabalho da Alana, né, sobre educação ambiental, extremamente válido, né? Um dos pontos que eu coloquei aqui, educação dentro do plano e da política ambiental, nós não conseguimos ainda desenvolver um plano consistente de educação ambiental no ensino fundamental e no ensino médio, tão pouco no ensino universitário, né? Mas principalmente nas séries iniciais, que é fundamental na formação da nossa consciência, do nosso caráter, da nossa personalidade. Então, informação seria um primeiro ponto, né? Nós precisamos de informação confiável. Nós entramos na internet, entramos no Facebook, nas redes sociais, e o que encontramos? Nos deparamos com informações falsas, informações incorretas, informações que carecem de legitimidade científica, de base científica, e as pessoas passaram a não acreditar mais na ciência. Isso é muito ruim, não é? Há um processo global de desmerecimento da ciência, de diminuição da autoridade da ciência, digamos assim, não é? O outro ponto é a transparência, não é? Que está aí para e passo com a informação. Eu preciso ter informação de qualidade e, ao mesmo tempo, eu preciso dar acesso às pessoas a essa informação. Se eu tenho uma informação de qualidade e eu não dou acesso, eu não fiz muita coisa. Então, eu preciso dar acesso público, né, sobre essas informações em relação às pessoas. As pessoas precisam ter acesso a uma informação de qualidade, digamos assim, já mastigada, uma informação que seja confiável, que as pessoas recuperem essa confiança que tiveram, ou aquelas que não tiveram em nenhum momento, e que tenham confiança na ciência, não é? Importante isso, informação, transparência para a formação da cidadania, né? Esses dois pontos são fundamentais e que estão, de certo modo, turvando a nossa visão em relação ao que é o direito ambiental, não é? Então, há um processo de demonização, de criminalização do próprio direito ambiental, demonização e criminalização. Então, o que é direito está se transformando em torto, né? Então, as pessoas não reconhecem, e aí quando eu falo as pessoas, é o senso comum, são as pessoas do povo, são as pessoas que votam, somos nós, né? E muitos de nós já não reconhecemos mais no direito ambiental essa legitimidade, não é? Outro ponto, que aí, antes da palestra de LEF, eu já tinha colocado aqui, mas hoje, com a palestra do LEF, isso foi reforçado. Então, a perda do sentido de comunidade. Então,
nós perdemos o sentido de comunidade. Né? Cada um agora com esse processo de pandemia, ficou muito claro isso, né? Ficou meio que exposta a ferida, né? O acidente, digamos assim, o desastre, colocou as nossas vísceras aí bem expostas, mostrando como nós somos individualistas. Não é? Cada um no seu mundinho, os empresários querendo reabrir, os empresários querendo voltar a todo vapor, e a gente com uma iminência, um risco muito claro de contaminação diante de uma pandemia, onde um micro-organismo desconhecido, ainda em processo de pesquisa, né, precisa ser isolado, e a gente precisa se isolar para não transmitir, que nós somos vetores também. Além da pandemia, nós temos as endemias que já convivem entre nós, como Zika vírus, dengue, não é? E outras tantas, o ebola que está voltando na África. Então, tem processos endêmicos também que não são visibilizados nesse momento, né? A pandemia está no topo da lista das informações. Outro ponto é a falta de um investimento na educação ambiental, não é? Nós vemos que os estados e municípios que têm autonomia, que têm responsabilidade sobre a educação, não investem nesse tema transversal, que é tratado como tema transversal, mas eu considero um tema principal, né? Fundamental para a vida, não é? Então, para a formação do cidadão, e que esse cidadão possa proteger futuramente o meio ambiente e possa se contrapor a ideias que, na verdade intentam desconstruir a autoridade do direito ambiental. Outro ponto, aí tem relação com o LEF também, os saberes ambientais das comunidades tradicionais, que estão sendo perdidos e, de certo modo, sufocados diante de um plano governamental, de uma política governamental de desconstrução da importância e da legitimidade desses saberes tradicionais, saberes ambientais fundamentais para todos nós. Outro ponto é que, para se falar de meio ambiente, é preciso ter sensibilidade, não é? Hoje nós vimos novamente isso com o LEF, não é? Na palestra, claramente, a sensibilidade é fundamental. Então, estamos perdendo o sentido de humanidade, de comunidade, e, por consequência, perdendo a sensibilidade. E aí vem à tona, novamente, uma visão utilitarista do meio ambiente, não é? Uma visão que se tentou sufocar lá em 92, na Eco 92, com a perspectiva do direito sustentável. Então, esse conceito que cabe tudo e se aplica a tudo se perdeu, e nós precisamos de uma revisão, não é? Mas, ao mesmo tempo, precisamos de informação, transparência, educação, retomar os saberes tradicionais, retomar a sensibilidade para construir ou reconstruir um direito ecológico, né? E extirpar, né, do nosso meio essa visão utilitarista do meio ambiente, que convive e está sendo reforçada entre nós. Né? Novamente, aí outro ponto, o nono ponto que eu estou citando aqui, é o modelo de desenvolvimento. Né? Um modelo de desenvolvimento que ainda continua sendo um modelo de desenvolvimento que não se harmoniza com a intenção ou a prática de se proteger o meio ambiente. Então, isso ficou muito claro no evento da UCS, não é? Então, esse modelo de desenvolvimento que nós estamos retomando aqui no Brasil e revalorizando, não está sendo ressignificado de tal modo a se harmonizar com a proteção ambiental. Então, a pandemia também traz, na visão do Boaventura de Souza Santos, uma pedagogia, né? A necessidade de um novo paradigma, né? A superação desse paradigma atual e nós caminharmos para um novo paradigma. E segue a questão, será que teremos um novo mundo após a pandemia, né? Especificamente no Brasil? Outro ponto, o 12º, é a tecnologia. Tecnologia. Então, nos meus trabalhos, nas minhas leituras, nas minhas pesquisas, eu vejo que a tecnologia tem um papel fundamental, porém, a tecnologia precisa ser questionada, ou aquelas pessoas que trabalham com a tecnologia, para que a tecnologia vai ser utilizada, de que forma a tecnologia vai ser utilizada, de que modo. Por isso é importante informação, transparência, educação, sensibilidade, ressignificar o direito ambiental nesse processo. E nós precisamos, por fim, no 13º ponto,
uma política pública de gerenciamento de dados ambientais, né? Nós não temos, em regra, no Brasil, uma política pública de gerenciamento da informação. Nós temos uma lei de dados recente. A Presidência da República ainda não constituiu a autoridade central que vai cuidar desses dados. Nós possuímos esses dados pulverizados em diversas bases, no IBAMA, no ICMBio, o Google Terra, Google Earth, né? E outras plataformas, né, de georreferenciamento que tomaram essas informações, mas nós não temos controle sobre essas informações. E muitas vezes, diante da falta de transparência, da falta de uma informação de qualidade, essa informação de geodados, né, informação de perímetro de unidade de conservação, né, o que está sendo desmatado, o que não está sendo desmatado, essa informação precisa estar clara. Então, por isso que nós precisamos de uma política pública de gerenciamento de dados ambientais, de estrutura de dados, de geoinformação, enfim. E aí, para finalizar essa minha participação, eu fiz uma pesquisa rápida nas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, porque diante das movimentações do governo federal, nós ficamos um pouco desanimados, não é? E isso eu já tenho conversado isso com a professora Belinda, ela também, né? A gente fica desanimado, mas a gente vê uma luz no final do túnel. Não sei se vai ser possível compartilhar a tela, não é? Mas eu coloquei aqui, eu queria compartilhar com vocês a minha tela. Não sei se vai ser possível. Vou tentar. E aqui, deixa eu colocar aqui. Apresentar a tela. Oi. Estão vendo a minha tela? Sim. Oi? Sim, olha, separei algumas decisões, 6 decisões recentes, de 2 meses, né, para cá, e dessas decisões nós temos aí alguns marcos importantes para nos dar esperança em relação ao futuro. Primeiro, o reforço que o STF fez em relação à competência concorrente dos estados e municípios. Então, isso foi muito importante em relação ao avanço, ao reforço da importância da atuação do Estado e dos municípios nessa cruzada em proteção ao meio ambiente. Só que tem uma questão que nós temos que pensar daqui para frente, que é justamente como dotar estados e municípios de condições para promover uma política ambiental consistente, não é? Porque essa decisão foi no âmbito da pandemia, né? Mas depois da pandemia, a gente sabe que muitos municípios não têm estrutura nenhuma para desenvolver uma política ambiental. Aliás, nem é prioridade a política ambiental. Então, nessa primeira decisão, nessa medida cautelar do STF, né, o PDT ingressou contra uma medida do governo e o STF confirmou essa competência concorrente, que já está na Constituição Federal, mas foi reforçada pela decisão do STF. No segundo slide, você tem outra decisão do STF importante, uma tutela provisória na ação civil originária em relação ao Estado do Maranhão, onde há um conflito federativo, onde a União requisita os respiradores de uma determinada empresa que estava sendo negociado diretamente, esses respiradores estavam sendo negociados diretamente com o Estado do Maranhão. Já estava toda certa a compra e a União interfere e vem e requisita os respiradores, e o STF entende que não, que a União não pode se imiscuir nesse assunto, que é uma demanda concorrente, é uma demanda do Estado do Maranhão, portanto, não pode se imiscuir. Vitória aí para o Estado do Maranhão. Outra decisão, arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, onde a OAB, o Conselho Federal da OAB, ingressa justamente contra outra medida do governo federal. Né? E aí eu grifei nesse campo aí, nessa coluna decisão,
Está bem claro aí, em momento de acentuada crise, o fortalecimento da união e a amplitude da cooperação entre os três poderes no âmbito de todos os entes federativos são instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados pelas diversas lideranças em defesa do interesse público. Portanto, o que é que nós temos aí? Nós temos o chamamento para uma federação cooperativa. Não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais. Portanto, ele tem, além de tudo isso, lá no finalzinho, ele tem que considerar os pareceres e as decisões das organizações, como, por exemplo, a OMS, Organização Mundial de Saúde, baseada em ciência, baseada em boa ciência, em técnica. Nessa outra decisão, a liminar deferida no âmbito dessas ações diretas de inconstitucionalidade, todas essas listadas aí, fica claro que configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância de normas e critérios científicos e técnicos. Isso aí foi maravilhoso, porque o STF reposicionou o valor da ciência. Então, a ciência ela obriga o gestor e diminui o campo da discricionariedade do gestor. Então, o gestor não pode usar da sua prerrogativa de escolha no âmbito administrativo, dentro do mérito administrativo e da conveniência, dizer, olha, eu não vou aplicar uma medida de proteção à saúde. Se é uma medida com respaldo em ciência e técnica, tem que aplicar. Então, dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, a autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará a sua decisão tratem expressamente das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecido por organizações e entidades internacionais e nacionalmente reconhecidas, da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Nessa outra decisão, o plenário decide claramente sobre a suspensão do defeso. Foi muito importante essa decisão, porque retoma o princípio da precaução. Diante da necessidade de você ter que proteger a fauna brasileira, especificamente a pesca, e a reprodução dos peixes em momento de defeso, o STF considerou inconstitucional uma portaria ministerial. Isso foi muito importante. Veja que nessa segunda parte grifada aí na coluna de decisão, está aí, diante de dados insuficientes e de incertezas quanto à adequação do período de defeso, a autoridade pública está obrigada a mantê-lo, até que estudo técnico venha a comprovar de forma objetiva a desnecessidade da suspensão da pesca no período de reprodução.